Muito boa noite, alvinegrada! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live do respiro. Respiramos, alvinegrada, respiramos, aliviados, felizes, mais uma vez. Até que enfim, né? Tava com saudade de ficar feliz nesse campeonato. A Nona Belo já entrou aqui, obrigado, querido, boa noite, feliz, aliviado, né? Vencemos a Ponte Preta, Nona Belo, ainda estamos vivos, desgraçados, amém, que continue assim até o final, né? Enfim, alvinegrada, antes de entrar no campo, eu quero só comentar como é que tá o coraçãozinho, né? Depois daquela batalha de sábado. Eu particularmente estava muito tenso com esse jogo, preocupado, porque as notícias que vinham da Ponte Preta eram aquelas notícias: Rafa, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite, tá vivo, tá bem. E esse time, hein, bicho, que adora nos iludir. Meu amigo, eu tava comentando o seguinte, que antes dessa batalha com a Ponte Preta, eu tava muito tenso com esse jogo. Rafa colocou um bonequinho aqui, de alívio, respirando. Respira, Rafa. Eu tava muito tenso, mesmo com a notícia, né? As notícias da Ponte Preta não sendo muito boas, sabe? Que obrigado, bem-vindo, boa noite. As notícias da Ponte Preta não eram muito boas, né? Eles estavam lá tentando fazer greve, ou fizeram greve, ou os salários atrasados. A confusão grande, mas a gente sabe conhece o time que a gente torce, né? Parece que quando tem um osso desse, parece que piora a nossa situação, parece que a gente que é o problema, a gente que tá com o salário. Lucas, bem-vindo, obrigado, boa noite, querido. Parece que a gente que tá com problema, parece que a gente que tá em greve, parece que você que inverte e a gente meio que se complica. Só que sábado foi diferente, né? Sábado, apesar das dificuldades da Ponte Preta, apesar do jogo em si, né? Era uma decisão, né? Era uma verdadeira decisão para os dois, né? A gente queria se livrar e se afastar da zona, e a Ponte Preta queria vencer para poder classificar, né? E no entanto, o que se viu... Léo, minha luz, obrigado, querido, bem-vindo, boa noite. Tá vivo, tá bem, tá inteiro aí. Que batalha, viu? Que batalha, que decisão. Era justamente o que eu tava dizendo. Boa noite, querido. Obrigado, boa noite. Era justamente a batalha que eu tava falando, né? A gente literalmente decidiu a nossa vida nesse campeonato, nesse jogo. E por isso também que eu tava tenso. Não só pelas notícias da Ponte Preta, pelo atual momento da gente, né? Inconstante, pela dificuldade que eu sabia que a gente ia enfrentar nesse jogo, né? A Ponte Preta é um time de Série B, Série A. Gabriel, bem-vindo, obrigado, boa noite. É um time de Série B, Série A, e a gente viu muito isso em campo. Um time que Léo colocou aqui, ó, foi sufoco, Diego, mas escapou nessa partida. Minha luz, eu também acho que a gente escapou nesse joguinho na Ponte Preta, viu? Acho que a gente não cai mais, com certeza, depois desse jogo da Ponte Preta. Gabriel já coloca aqui: se o Belo subir, eu tatuo o piso das minhas nádegas. Rapaz, eu tenho uma promessinha também, viu? Mas eu vou contar se a gente passar de fase. Muita gente já sabe, inclusive, mas eu vou contar e relembrar. Se acontecer o milagre de passar de fase, aí eu conto. Faltam 3 jogos ainda, né? São 3 jogos que faltam e eu acho que pra gente passar, com certeza, tem que vencer os 3. Então, perdeu muito ponto besta, né? Principalmente em casa, no segundo, de toda forma. Agora é recuperar o tempo perdido, né? Samuel, bem-vindo, obrigado, boa noite, querido. Mas voltando, Tyrone, obrigado, bem-vindo, boa noite. É a live do respiro, porque Samuel colocou que eu acreditar ao fim. Amém, meu irmão, amém, é isso, vamos lutar até o fim. Tem que encontrar bambu a flecha, né? Tem tempo ainda, então acho que é possível sim a gente poder continuar no jogo a jogo, ter fé e lutar. Se o que vier é lucro, depois de um campeonato tão conturbado, um ano tão difícil, né? Se a gente puder classificar. Mas antes de chegar lá, eu quero comentar justamente isso. A semana foi tensa, eu estava preocupado, eu achei que ia ser muito difícil, como foi muito difícil, dependendo das notícias da Ponte Preta.
Tem o nosso lado também, né? Que a gente tava meio que destroçado por conta dos dois últimos jogos, nas incerteza como é que esse time ia reagir. Mas, no entanto, teve jogo, teve disputa, teve guerra dentro de campo, teve vontade, teve tesão, a palavra é tesão mesmo, vontade de vencer até o fim. O time quis, buscou, a Ponte Preta também veio, né? Foi um jogo de uma trocação dos dois times intensa. A primeira grande chance da partida foi da Ponte Preta. Um lance até que quem estava do outro lado da partida meio que achou o gol, né? Porque a bola bate na rede pelo outro lado e aí meio que engana. E a gente devolve. E nessa trocação, Denilson, né? Denilson numa bola despretensiosa, numa bola vadia, né? O campo molhado, e eu acho que tem que se fazer isso mesmo. A gente, Gutenberg, meu amigo, obrigado, boa noite, bem-vindo. E aí, tá bem? Tá vivo? Numa disputa intensa dos dois times, a gente teve finalmente uma live feliz. É isso, querido, finalmente, bicho. Duas semanas de angústia, 2 semanas tenso, preocupado, inclusive com esse jogo mesmo também. Eu, particularmente, eu não sei vocês, se vocês discordarem, podem ficar à vontade. Podem ficar à vontade. Bem-vindo, obrigado, boa noite. Matheus Emanuel, bem-vindo, obrigado, tá bem, filho? Se vocês discordarem, podem ficar à vontade, mas eu, particularmente, eu achei a Ponte Preta o adversário mais difícil, tecnicamente falando. Mesmo com todos os problemas da Ponte Preta, eu achei a Ponte Preta muito bem treinada, a Ponte Preta muito bem tecnicamente, os caras tocavam bola fácil. Aquele Elvis que estava gigantesco, é um craque de bola, impressionante que ele bota a bola onde quiser. Os caras trocam os passes muito rápido e dificilmente erram, né? Impressionante. É um time, como eu disse, é um time de Série B, nascer, né? Independente de momento, independente de circunstâncias deles lá, eu não sei nem como é que tá agora, mas eu acho que é um time que briga para subir. Se não tiver nenhum problema além, eu acho que briga para subir. E eu achei, Gabigol, meu amigo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tô bem, viu? Tô vivo. Você tá bem, querido? Totuzaê também entrou aqui, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas voltando, isso foi um jogo complicado, um jogo de trocação. E aí na trocação, o Denilson, né, achou um clarão na frente. Muita gente, inclusive na hora, até eu, né, disse, rapaz, Denilson, solta a bola, ele vai e experimenta. E eu acho que quando tá chovendo mesmo, tem que se aproveitar o campo molhado, o campo pesado. Ele chutou e aí o goleirão da Ponte Preta resolve aceitar um frangaço, foi um verdadeiro frangaço, né? Foi encaixar e aí meio que a bola faz uma curva, bate na coxa dele e entra, para nossa felicidade, para a felicidade de Denilson também, que estava precisando marcar, né? Que estava fazendo inclusive uma boa partida, taticamente muito, muito importante, mas estava devendo gol, né? E há muito tempo, inclusive. Léo Minha Luz colocou aqui, eu acho que 2 vitórias e um empate vai dar para chegar no G8, diante dos confrontos que vão acontecer. Eu tô sonhando alto, viu, Diegão? É isso, Léo, assim, porque é o seguinte, eu vou até tomar um gole aqui, porque é o seguinte, eu espero que esses caras que jogaram sábado, parece até que são 2 times, né? Porque a gente entra de um jeito numa partida e na outra parece que é outro time, parece que o time está em outro planeta, porque a gente vê que é outro espírito, né? Se esses caras tiverem a mesma pegada, a mesma intensidade, a mesma vontade que tiveram com a Ponte Preta, que, repito, eu achei a Ponte Preta o adversário mais difícil, tecnicamente falando, dessa Série C até o momento. Pelo que eu vi, pelo que a gente enfrentou, eu acho que foi o adversário mais difícil. Se esses caras entrarem como entraram sábado, é possível sim, a gente vencer lá, eu vou chegar até no Ipiranga ainda, mas é possível. Gabigol coloca aqui, estou bem sim, pelo menos até daqui a pouco. Eita, é hoje, né, bicho? Passando e Vila em Belém. Eita, pô, jogo difícil, velho. Mas 2 camisas pesadas, de repente o Vila vai lá e apronta, né? Geisen também entrou aqui, obrigado, boa noite. Álvares também entrou, obrigado, querido, boa noite, bem-vindos. Mas voltando, né, o gol do Denilson, tava precisando marcar, tava fazendo boa partida, e faltava um golzinho dele, aí ele arrisca. Geraldo, bem-vindo, obrigado, boa noite. Ele arrisca de longe, e o goleiro aceita, para a felicidade da gente, para a felicidade dele, a gente abre o placar, a gente fica mais tranquilo, mais à vontade, e aí o time passa a jogar melhor ainda,
porque a Ponte meio que parou, né, no primeiro tempo de jogar, e aí a gente mais solto, mais leve, começa a trocar a bola, começa a botar a bola no chão, e numa bela trama, belíssima trama que começa por Thalisson, vale salientar, Thalisson que fez uma baita de uma partida, né, se redimiu da semana passada naquela mão bizonha que ele meteu, e ninguém até hoje, acho que nem ele entendeu, mas enfim, numa bola com o Thalisson, ele desarma o jogador da Ponte Preta, né, num carrinho, a bola sobra no pé, se eu não me engano, de Gabigol. Parabéns pela vitória de sábado. Você sabe que eu estava... Eu sei, pô, a gente tava falando na hora, inclusive. Eu sei demais, Gabigol. Você, a gente tá junto pra tudo, pô. O Belo e o Vila estão nos nossos corações. A esperança, perfeito, velho. É assim, é aquele negócio, né? Eu quero, espero que os caras segurem a postura, mas eu prefiro chegar, ver o jogo, como é que eles vão se comportar, para saber se os caras vão continuar na pegada, né? Porque já que oscilaram tanto nesse campeonato, mas eu acho que é possível sim, a gente chegar bem lá em Erechim, né? Inclusive eu vou chegar ainda nesse assunto. Mas voltando, a gente numa bela trama que começa com o Thalisson, que rouba a bola, toca para Denilson toca para Cassinho. E aí, que jogador, né, velho? Que jogador, tava faltando esse Cassinho nesse meu campo aí. Toca para Cassinho, Cassinho vai e deixa a bola num passe de primeira, inclusive, né? Até desmonta porque ele podia ter chutado no gol, mas ele desmonta a marcação, dando um passe de primeira para Luiz Miguel, e Luiz Miguel só chapa, escora no canto do goleiro da Ponte, 2-0, e aí loucura. Um jogo totalmente favorável pra gente, bem seguro, e aí a gente segue em cima, segue bem, só que inclusive a gente consegue até fazer o terceiro gol, né? Faz o terceiro gol, e a arbitragem, bandeira com o árbitro, lá do campo não deu pra ver, não deu pra ter a certeza. Eu já imaginava que não tinha sido impedimento pelo lance, né? O cara vem de trás, né? O cara vem de trás e marca. Se eu não me engano foi Cassinho que marcou, né? Um golaço, dá um totalzinho por cima do goleiro, na frente do goleiro, dá um totalzinho por cima. E aí, de onde eu estava, né? Que eu fico na curva virada ali perto virado do bairro, junto com a Barrinha, a bandinha mais louca da Paraíba. Líquida, bem-vinda, obrigado, boa noite. Dali onde eu estava, pelo que eu achei, pelo que eu vi, eu achei que não tinha sido impedimento, né? Mas eu não tinha certeza porque o ângulo não favorecia. Mas depois aí a turma chegou com os celulares, que a TV mostrou, né, que realmente estava vindo de trás, que não tinha... E inclusive o Bandeira estava na mesma linha dos caras. Não sei o que acontece, não sei se é ruindade só mesmo, se é despreparo, enfim. Eu sei que foi um pênalti, aliás, foi um impedimento horroroso que deram, que não foi. E a gente teria feito 3-0, seria o intervalo com 3-0. Talvez até o jogo seria outro, poderia ser que a gente goleasse a Ponte Preta, mas desce com 2-0. E Rafa complementa aqui, ó, o futebol é incrível, né? Esse Cássio Gabriel jogou aqui no passado e não encaixou, como encaixou agora. Pô, às vezes muito é o cara do lado, inclusive quem fez uma baita de uma partida, acho que pra mim, junto com o Cássio, foram os homens da partida, foi Gabriel Honório, jogadoraço, craque de bola, e aí de repente um cara desse do lado fica mais fácil. Realmente ele não se encontrou na primeira passagem, né? Mas agora tá bem. Inclusive eu espero que fique para 26. Mas é isso, voltando ao jogo em si, a gente faz o terceiro gol, mas aí num impedimento ridículo, anula o gol da gente, legal. Teve também um lance do pênalti, né? Mas aí o lance do pênalti eu particularmente não achei pênalti. Mas há quem tenha achado o pênalti, que o cara meio que deslocou o nosso jogador e aí derruba e da área. É muito isso, inclusive a gente sentiu na pele isso com o Evandro, né? Evandro semana passada fez um lance imprudente e acabou derrubando o atacante do CSA e foi pênalti lá, né? E aqui na semana seguinte, meio que um lance também parecido, né? Os jogadores se chocam, mas aí o juiz achou que não foi pênalti. Mas terminou no primeiro tempo nesses 2-0, bem seguro, a torcida aplaudindo. E querendo mais, né? Querendo mais, porque a gente sabe como é o histórico, a gente sabe também que 2-0 é um placar que pode enganar, mas a Ponte Preta veio, e quando veio forte, tentaram
o primeiro gol deles de todas as formas, lutaram, brigaram, correram. E a gente via que era um time muito técnico, né? Tocavam muito fácil a bola, chegavam bem, né, na nossa área. Fracaro também fez algumas defesas importantíssimas, aliás, um abraço para ele, obrigado mais uma vez pela partida e parabéns pela renovação, né? O Fracaro é aquele cara que, assim, a gente aplaude porque é um cara que chegou despretensioso, né? Chegou como Léo Meluz, Diegão, com sua licença, preciso me ausentar da sua live, vou começar a meus apoios. Abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Qualquer coisa eu tô por aqui, viu? Se precisar, pode mandar as ordens. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Fracaro, que renovou hoje, né? Vai ter uma renovação. Rafa, bem-vindo, obrigado. Boa noite. Fracaro renovou e aí é um cara que chegou despretensiosamente, chegou como reserva de Wallace, né? E aí disputou posição, assumiu, honrou, respeita, sempre que teve falha, mas falha faz parte do jogo. Ele é um cara que vem ajudando bastante, né? Vem fazendo defesas difíceis. É um cara que se dedica, se entrega, tanto nos treinamentos, tanto quanto nos jogos também. Então é um cara que a gente merece valorizar bastante, como ele valoriza a nossa camisa. Então, parabéns pra cara e obrigado ao mesmo tempo, porque renovou, né? E deve seguir com a gente em 26. Boa noite, querido, obrigado. Mas voltando, né? Aí a Ponte Preta veio, tentou, martelou, insistiu e tanto insistir acabam que encontram um gol, um belo de um gol por sinal, né? Não lembro de quem foi que fez o gol, foi uma batida bonita, né? Meio que de voleio, enfim. Foi um bonito gol deles, e aí isso foi aos 40, foi aos 41. Aí todo mundo nessa hora gelou, né? Porque era um jogo que tava nosso. A Ponte Preta faz 2-1 aos 41 e a gente tem os nossos traumas. E aí a pressão aumentou, o Ponte Preta veio por tudo ou nada, no abafa, na agonia. E aí a gente só pensava o pior. O juiz deu, se eu não me engano, foram 6 minutos mais um, né? João Eric, obrigado, bem-vindo, boa noite. O juiz deu 6 minutos no início e deu mais um ainda, né? Enfim, 7 minutos de acréscimo, aquela agonia. Mas era dia da gente voltar a vencer, era o dia da gente voltar a sorrir, era o dia da gente se aliviar, de mostrar que esse time não vai cair. Eu acho assim, não dá para cravar 100% ainda, matematicamente ainda a gente não se livrou, né? Mas eu acho que, aliás, eu venho dizendo, né, que a gente não ia cair, apesar da dificuldade, apesar da angústia e da oscilação do time. Mas eu acho que depois de sábado, muito provavelmente a gente caia, não vai cair. E aí, também não vai se garantir ainda, né? Não dá para se garantir. E talvez, se a gente tivesse seguindo do CSA lá, outro até do Brusque aqui, a chance de G8 tinha aumentado consideravelmente. Mas, assim, queda, eu até encontrei com o professor Raimundo, né? Eu disse, rapaz, o Belém é incaível, realmente eu acho que muito pouco provável que aconteça a nossa queda. Até porque também os resultados ajudaram, né? O Retrô perdeu. Eu acho que o Retrô já foi embora. Matematicamente dá ainda, mas eu acho muito difícil que o Retrô consiga escapar. A Tombense também, que a gente enfrenta ainda a Tombense aqui nesse próximo jogo com o Ipiranga agora. E o próximo é o Tombense aqui. A Tombense eu também acho que já caiu. Aí vai ficar na disputa ABC, Confiança, aliás, ABC, Itabaiana. A gente tá meio que nesse bolo também. Mas eu acho que dois já foram, que é justamente o Tombense e o Retrô. E aí tem mais duas aí, Anápolis também que está nesse bolo também de baixo, enfim. Mas certeza mesmo, acho que o Retrô e a Tombense acho que já foram. E aí a gente vence a partida, respira, e aí a toda a tensão que se tava, que a gente achava que ia ter, se confirmou, né? A Ponte Preta não veio pra brincadeira. A Ponte Preta honrou, lutou. Os caras são muito bons também tecnicamente. Como eu disse, o tal do Elvis é um craque de bola, impressionante. Mesmo um cara fora de forma, mas é aquela história, né? Quem corre a bola, ele é diferenciado. E foi um jogo grande, foi uma decisão
que a gente venceu e meio que espantou essa má fase para poder encarar agora o Ipiranga, né? Agora é o Ipiranga lá em Erechim. Meu amigo Iago, companheiraço, como é que você tá? Tá vivo? Tá bem? Boa noite, querido. Obrigado. Que honra você assistindo aqui minha live. Tô aqui contando o respiro, o alívio de sábado, que ainda bem a gente passou e acho que muito pouco provável agora a gente cai nessa. O Botafogo segue incaível. Obrigado, querido. Mas voltando, agora o Ipiranga em Erechim, né? Que é outro jogo complicado, apesar do Ipiranga não ter, nas últimas partidas não ter vencido, mas é um jogo chato, um jogo enjoado, que jogar lá no Rio Grande do Sul sempre é muito complicado, porque são acostumados, né, a jogar campeonato grande, são acostumados a pegar Grêmio e Inter, a gente que sempre joga lá sente dificuldade, tem a questão da arbitragem também, tem federação, tem muita coisa envolvida, inclusive eles estão no G8 ainda, estão se segurando no G8, né? Apesar do momento atual deles não ser bom, mas eles estão no G8 ainda, então assim, vai ter mais um teste de fogo pra gente, mais um jogo difícil. Agora, se os caras, como eu disse, né, não dá pra cravar porque é um campeonato que a gente oscila muito, né? A gente faz uma partida excepcional que fez com a Ponte Preta e na rodada seguinte, como a gente fez com Londrina, a gente fez uma partida excepcional com Londrina e aí com o Brusque não foi tanto assim, entendeu? Então não foi, na verdade, né? A gente perdeu, começou até bem, mas perdeu, mereceu perder, enfim. Então assim, não dá pra cravar como é que vai ser, mas dá pra se ter uma ideia se esses caras mantiverem a pegada, né? Se esses caras mantiverem o espírito que foi de sábado passado. Torço por isso. Eu gostei muito das entrevistas, inclusive das sonoras que os caras deram no final da partida. Inclusive para a Tabajara, que o Iago está aqui. Dizendo que iam manter o espírito, que iam lutar até o fim. E que a gente torce, espera e acredita, faz fé que eles realmente entrem, queiram, porque como o Léo disse aí, como o Rafa também disse, assim, é um campeonato muito pegado, né? Um campeonato, essa Série 6 em especial tá muito parelha, tá todo mundo muito igual. A gente tá a 2 pontos do Z4 e tá parece que a 2 do G8, enfim. Então, assim, e se a gente vence, inclusive, pode entrar nesse G8, né? Então, que tenha disputa, que tenha intensidade, que tenha vontade, que os jogadores sejam inteligentes para poder a gente sair com o resultado. Eu não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado, que a gente foi lá em Erechim e venceu, né? Se eu não me engano foi 1-0, enfim. Então assim, é possível, vai ser difícil, claro que vai ser difícil, mas inclusive o nosso momento é até melhor que o deles, que faz acho que 2 ou 3 partidas que eles não vencem, a gente voltou a vencer e a confiança meio que voltou. Então assim, vai ser difícil, vai ser complicado, vale muito para as duas equipes, vale a permanência do G8 do Ipiranga, vale a nossa entrada no G8, então assim, é mais uma batalha, como a gente perdeu ponto demais, não tem mais outra escolha, é jogar lá para vencer, ser inteligente, aproveitar os espaços que o Ipiranga deve vir. Não sei se vem tanto, porque a Escola Gaúcha geralmente é aquela escola mais reativa, né, eles seguram mais, mas aquele joguinho de 1-0, mas eles precisam do resultado, né? Então assim, eles vindo vão sobrar espaço, e aí nesses espaços a gente tem jogador para fazer a diferença, como o Cássio Gabriel, como o Honório, como o Luiz Miguel, que fez boa partida também, né? Muito boa partida do Luiz Miguel, além do gol, ajudou bastante, enfim. Então é isso, Alvinegrada, eu quero enaltecer essa vitória, que realmente foi importante demais. Não dá pra gente cravar que vai passar, porque faltam apenas 3 jogos, mas ao mesmo tempo também a gente não pode deixar de lutar, é seguir firme, é seguir atento e ao mesmo tempo. Mestre Salvino, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. O senhor tá bem? Tá tudo de ótimo por aí, que honra, viu? O senhor por aqui. É seguir nessa batida, é seguir concentrado, é seguir encarando como decisão, como foi no sábado.
E aí, quem sabe, a gente vencendo, e aí o jogo muda tudo, né? Porque a gente meio que, se não entrar, fica próximo do G8. E aí pega, muito provavelmente, a já rebaixada. Tá virtualmente rebaixada, mas a já rebaixada também. Pra gente encher aquele estádio e empurrar o Botafogo nesse G8 para não sair mais. Antes de eu encerrar, na obrigada, como sempre, eu quero fazer os registros, né? Os registros de lance da partida. Tem uma coisa também que eu não deixei, que eu não comentei ainda e que quero comentar, quero deixar registrado. O Botafogo tem ido à CBF, né, para mudar o regulamento, né? Eu particularmente sou a favor, inclusive, que a gente mude, seja igual a Série A e B, né? A gente tem campeonato, é muito ruim acabar o campeonato em agosto e faltamos 4 meses para acabar o ano ainda, só ter futebol em janeiro. Eu espero que a gente consiga, tenha força para mudar esse regulamento. E também tem a VAR, né? A gente tá cansado de ser prejudicado, né? Faz várias partidas que a gente vem sendo prejudicado, bastante prejudicado. Essa última foi uma delas. Se a gente termina 3-0 no primeiro tempo, poderia ser diferente no segundo. Não teria dado tanta força à Ponte Preta, enfim. Não gosto de falar arbitragem, porque é geral, é Série A, A, D, que todo mundo erra bastante, mas enfim. Que mude, né? Que mude o regulamento, que seja que nem a A e B, e que tenha principalmente o VAR, para ninguém se sentir lesado ou prejudicado, né? Mas vamos aos troféus do jogo de sábado, né? Eu queria dedicar primeiro o lance do jogo, né? O momento maravilha do contorno, que foi uma baita de uma trama, que começa por Thalisson, né? Que fez uma baita de uma partida, se redimiu de lado de Maceió, pediu desculpa ao torcedor, pediu desculpa a todo mundo que realmente aquele pênalti que ele fez, ninguém até hoje explica, enfim, mas ele se redimiu, fez uma baita de uma partida. E o segundo jogo, aliás, o segundo gol começa por ele, né? Ele rouba a bola, Denilson pega a bola aí e já em seguida lança para Cassinho. Cassinho só empurra de primeira para Luiz Miguel fazer um baita de um gol, né? Um gol de bola trabalhada, de time treinado. Então o lance da partida, o momento maravilhoso do Coutinho, eu vou entregar para esse segundo gol, esse belo segundo gol do Botafogo na partida. E o troféu Neném, o troféu Neném para mim, que foi o pior da partida, né? O troféu Neném eu vou entregar a um cara que se esforçou bastante, lutou. Eu acho que o time foi bem, no geral, foi todo mundo bem no sábado. Mas assim, a gente vê que tá abaixo ainda, abaixo inclusive do capitão, né, que é Renier. Eu não gostei, apesar do esforço, da luta, né, isso conta também, mas eu não gostei muito de Marcelo Augusto, né? Então o meu troféu do Enem hoje vai para Marcelo Augusto, por ter sido abaixo dos demais. Foi ok pela entrega, mas abaixo tecnicamente dos demais. E o troféu Betinho, né, o troféu do melhor da partida para mim, eu vou ter que dividir para dois caras que para mim foram essenciais nesse jogo. Tanto o Gabriel Honório, que fez uma baita de uma partida, um jogadoraço, craque de bola, diferenciado, inteligente, rápido, tem um passe refinado e inclusive várias jogadas dele passavam por ele para a gente chegar ao gol. Eu vou entregar para Gabriel Honório, craque de bola, e vou entregar também, que caiu como uma luva nesse meu campo aí, o nosso querido Cassinho, né? Cassinho, Eduardo, obrigado, bem-vindo, boa noite. Cassinho, desde o jogo do CSA, né, lá em Maceió, que foi a primeira partida, ele já fez uma baita de uma partida, e nesse jogo repetiu a dose, também ajudou bastante. Então o nosso troféu Betinho de hoje vai para os queridíssimos. Vou ter que dividir porque eu não consegui achar um melhor do que o outro. Eu achei que foram fundamentais os dois. Então Gabriel Honório e Cassinho recebem hoje o troféu Betinho. É isso, Alvinegada. Muito obrigado mais uma vez por tudo, pelo carinho de sempre, pela audiência de vocês, qualificada demais. Eduardo, que entrou agora, obrigado, querido. Comecei mais cedo, mas eu sei que você sempre está aqui. Mestre Salvino, meu querido companheiro Iago, João Werle, Rafa, Léo Minha Luz, Rafa dos Estados Unidos, obrigado, querido. Obrigado, Lia, obrigado, Gabigol, obrigado, gente. Álvares, obrigado demais.
O próximo jogo na segunda-feira, né? Segunda-feira, lá em Erechim, jogo complicado, pesado. Mas se eles mantiverem essa pegada aí, é possível que a gente faça uma grande partida lá e apronte e de repente arranca os 3 pontos. E arrancando os 3 pontos, loucura aqui na semana que vem, enfim. Infelizmente a partida vai ser na segunda-feira, né? A CBF de novo boicotando a bancadinha do contorno. Segunda às 7h30, no horário justamente da bancada, da live da bancada. Eu vou avisando a vocês, de repente tem uma live de pré-jogo, de repente faz alguma coisa. Eduardo, porque a Filônia não deixou começar a assistir antes. Tranquilo, eu sei que você sempre tá aqui. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Segunda-feira, às 7h30, Botafogo e Erechim, lá no Rio Grande do Sul, lá no estado Colosso da Lagoa, se eu não me engano, né? Estadinho bem bacana, inclusive. Pouca torcida, né? Ou seja, dá pra gente se aproveitar disso também. Que a gente faça uma grande partida, que os caras estejam concentrados, querendo, encarem como uma final, como encararam a Ponte Preta, e que a gente vença, e aí vencendo muda tudo, mas vamos esperar, botar o pezinho no chão. Vamos primeiro confirmar a escapada, que escapou, né? Mas confirmar mesmo matematicamente, pra gente pensar em algo a mais, em algo além, enfim. É isso, Alvinegado. Muito obrigado mais uma vez, boa noite e até... Eu vou avisando vocês se tiver alguma coisa antes, a gente vai conversando como sempre e vocês são demais. Muito obrigado, Alvinegada, e se Deus quiser vai dar tudo certo lá em Erechim e aí muda o campeonato. Vai pra cima deles. Belo!